Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5. Hoje é um dia muito especial para nós. Temos o nosso primeiro jogador no programa. É também o dia em que ultrapassamos os 1000 likes na página do Facebook. E é também o 18º programa, o que por si só já faz com que isto seja especial. Hoje com o Diego Mendes, provavelmente um dos jogadores com mais jogos na Associação de Futebol de Braga, na Serital, de quem está no ativo. Passou por Taipas, Prado, Ronfo, Pevidém, Sampaio de Arcos, Porto de Abe, Berço, Airão e atualmente é jogador do Ponte. Diego, obrigado por teres aceito o convite e teres mostrado logo a disponibilidade desde o início em participar nisto. Também, enquanto amigo, se dissesses que não, estavas tramado, portanto não tinhas como fugir a isto. Obrigado, eu. E desde o início disto que eu pensava que o primeiro jogador que viesse cá tinhas que ser tu, porque sempre que falo contigo sobre futebol mostras algumas ideias diferenciadas da maior parte dos jogadores com quem converso. Antes de mais, falar aqui um bocadinho do Covid. Tu estás por casa, estás a trabalhar, como é que está a ser o teu dia-a-dia? Antes de mais, boa tarde a todos. Queria também agradecer por ter sido o primeiro jogador, sinto-me privilegiado por isso. Dar-te os parabéns pelo programa que estás a fazer, por trazeres aqui várias realidades e isso mostra isso que trazes aqui a primeira vez um jogador de futebol distrital, podias trazer se calhar a Primeira Liga. Mas é importante que conheçamos várias realidades e é importante porque acima de tudo é tudo futebol, seja distrital ou de Champions League, Claro, é futebol e é isso que interessa, é falar de futebol. Já agora, não sei se queres que diga aquela parte, para quebrar aqui um bocadinho de gelo, não sei se queres que diga aquela parte do olá, eu sou o Diego Mendes, estou aqui no programa de Chá e Futebol às 5. Não é preciso. Não é preciso. Pronto, era só para descongestionar um bocadinho, senão fico nervoso e não sei o que digo. Agora falando de assuntos mais sérios, que me perguntaste acerca do Covid-19, eu estou em casa, tenho o telefone da empresa a reencaminhar para o meu telefone e sempre que é preciso, com os cuidados máximos faço as entregas que tenho para fazer e tento realizar o trabalho. Em relação a isso, desde já também dar uma palavra de apreço a todas as pessoas que estão a trabalhar para que o país se mantenha pelo menos ligado às máquinas, porque é isso que neste momento estamos, é ligado às máquinas. E dar-lhes uma palavra de apreço porque fazem um trabalho incrível. Neste momento eles são os nossos heróis, e para as suas famílias também um abraço grande, porque o trabalho deles é realmente incrível e não quero imaginar ter familiares neste momento a trabalhar no meio com os enfermeiros e médicos no meio da pandemia, no epicentro máximo, e uma palavra também para eles. Mas sim, tenho estado mais por casa e a ter os máximos cuidados com a família. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, tu, por parte do clube, recebes trabalho para fazer em casa? Vocês estão... Sim, temos recebido. Nós estamos numa situação em que nem sequer chegámos a conhecer o treinador que atualmente é o treinador do Ponte, foi anunciado como tal, não fez sequer nenhum treino em nenhum jogo, porque apanhou na semana em que se tomam as decisões para parar os campeonatos. Mas sim, temos a nossa página de grupo de trabalho e o prof, que ainda não conhecemos, mas tem enviado alguns treinos para fazer, para nos tentarmos manter minimamente ativos. E tu tens cumprido? Tens cumprido? Não tenho feito na totalidade, porque acho que ele não está a medir bem os treinos que está a mandar, um bocadinho se calhar puxados, mas tenho feito os mínimos, pelo menos 3 vezes por semana, dentro do limite, porque acho que a motivação também nunca consegue ser a mesma. Claro. Não consegues ir por ritmo de treino ou de jogo, isso é praticamente impossível, mas pelo menos que te mantenhas ativo, até porque eu acho que quem pratica desporto com a nossa frequência, o corpo quase que ressaca um bocadinho de transpirar e para te manteres minimamente ativo. Parado completamente, eu pelo menos não mudou, mas temos tentado fazer um bocadinho. Ok, olha, e esta foi a tua última época ou vamos continuar a ver o Diego a jogar a bola? Isso é uma pergunta que me têm feito, porque neste último ano, antes de começar, eu tinha dito que seria a minha última época, porque valores maiores se levantam a nível familiar. Se não tivesse acontecido isto da pandemia, se calhar
tinha mesmo tomado a decisão de terminar. Desta forma, vou tentar repensar, vou tentar ver o que é que pesa mais na balança, porque realmente há outros valores que se levantam. E não posso estar aqui a dizer que é a minha última época, não queria de todo. Quem me conhece sabe a paixão que eu tenho por este hobby, digamos assim. E não queria de todo, mas vou analisar, também vou deixar ver como é que termina, qual é o cenário final na AFE de Braga, e depois logo tomarei a decisão. Espero que não seja o último. Muito bem. Olha, e é uma coisa que algumas pessoas falam em relação a ti. Depois da carreira como jogador, estás-te a ver numa equipa técnica, entrares para o futebol enquanto treinador, estás-te a ver a fazer isso, ou vai ser mesmo já fiz a minha carreira, está bom, e vou-me dedicar à filhota? É assim, com o gosto que eu tenho por este hobby e a paixão que eu meto em tudo que faço, gostava de continuar no futebol. Não sei em que lugar. Como treinador principal, acho que não me revejo. A minha forma de estar é demasiado pouco prosa, digamos assim, para se calhar ter um papel principal como treinador. Mas revejo porque acho que a minha forma de estar num balneário, de pensar muitas vezes o futebol assim distrital, porque a realidade que eu tive foi sempre futebol distrital, revejo-me como um adjunto ou como fazer parte de uma equipa técnica que poderia ser importante, até por essa visão que tu há bocado referenciaste, que eu tenho às vezes um bocadinho diferente de ver o futebol ou de ver o que acontece à volta de um balneário. Vejo-me sinceramente nesse papel como principal, se calhar só com outra maturidade ou seguindo outro caminho, não sei, mas vejo-me numa equipa técnica, sem dúvida. Olha, tu passaste por imensos clubes da nossa associação, não é? Taipas, Prado, Ronf, Previdência, Pai de Arcos, Porto Dave, Berço, Airão. Trabalhaste de certeza com imensas equipas técnicas. Algumas que te marcaram especialmente? Sim, há sempre treinadores que nos marcam e muitas vezes até por partes negativas. Temos sempre que tirar o melhor e o pior daquilo. Eu sou alguém que, como sabes, és meu amigo e conheces-me, meto intensidade naquilo que faço e naquilo que sou e naquilo que digo, até numa pequena conversa, uma simples conversa. E isso também faz com que tenha, se calhar, muitas histórias para contar e muitas vivências com treinadores, e eles, se calhar, também muita coisa para contar de mim, mas sim, tenho treinadores que me marcaram. Se calhar, por exemplo, o treinador Eduardo Pereira e o Romeu Ferreira, nos 3 anos que eu estou em Ronf, é um treinador que me marca muito, porque foram anos incríveis que vivi ali. Foi provavelmente o melhor balneário de todos os tempos que eu tive, uma autêntica família. E o Eduardo Pereira fazia um bocadinho parte dela, não havia aquela ação entre treinador e jogadores que há normalmente, porque éramos mesmo uma família e ele fazia parte dela. Tenho também o treinador João Santos, que estava atualmente no estrangeiro, voltou agora para Portugal, me levou para Prado, que me trata como se eu fosse um autêntico filho, e isso também te marca, toda a gente gosta de mim, e eu gosto bastante. E ele tratava-me sempre muito bem. E acho que por aí, talvez sejam os 2 treinadores que mais me marcaram. O Zé Nuno Azevedo, também no Prado, pela humildade. Quando estás à espera, ele era um jogador de Primeira Liga, e quando chega ao balneário eu percebo a humildade dele, a capacidade de descer dali, de que como treinador era treinador do Prado e o que foi como jogador não era para ali chamado. Sim. A humildade com que ele levou, a sinceridade com que levava as coisas, também foi um treinador que me marcou. No fundo, é como eu digo, acabam sempre por marcar todos, pontos positivos ou negativos, mas se calhar esse Eduardo Pereira... E a nível de trabalho, de trabalho, de ideia de jogo, de treino, quem é que te marcou? Qual é que foi o treinador com o qual tu te identificas mais no processo? É assim, eu apanhei de tudo um pouco. Eu começo a jogar, eu tenho 14 anos de futebol sénior, e no início da minha carreira apanhei coisas muito diferentes do que há hoje em dia. O futebol não era tão pensado, a evolução estava completamente diferente. Eu, no meu primeiro ano de sénior, não sei quantos treinos tenho um ano, treinar 4 vezes por semana, mas devo ter feito mais de 200 peladas, unicamente pelada, ou seja, coisas muito básicas.
E depois já apanhei numa fase agora mais adiantada, porque o futebol evoluiu, o futebol distrital evoluiu imenso, e ainda bem, os treinadores estão cada vez com a mente mais aberta, e um desses exemplos és mesmo tu. Apanho treinadores que já com outra capacidade, e acho que marca mais. E não ter falado disso no Facebook, com este pusemos aqui da página de ser eu a ser entrevistado, e foi o convidado de ontem, que é sem dúvida o Mr. Vítor Pacheco, que tem uma forma de pensar o futebol muito mais à frente, e de ideia de jogo, e se calhar até a coisa que mais me impressionou foi a capacidade de fazer treinos e de aplicar a forma como quer jogar num simples exercício de posse, ou até um simples exercício de brincar com a bola com a mão, e ele consegue meter a ideia dele de jogo. E ele sim foi o treinador que mais me marcou nesse aspecto. Mas olha uma coisa, pá, vocês enquanto jogadores, por exemplo, quando apanham alguém que vos mostra uma ideia de jogo, que vos mostra uma filosofia e uma intenção de jogar de uma determinada forma, e vocês não se identificam muito com aquilo, como é que se processa aí dentro da cabeça? Adaptam-se? Ficam com azia e não dão aquilo que deveriam dar? Como é que isso acontece aí tudo? É assim, eu sou-te sincero, eu nunca tive muitos treinadores, se calhar posso contar pelos dedos das mãos, os treinadores que realmente tinham uma ideia mesmo implementada e que tentavam passar de forma muito, muito forte. Porque os treinadores que fui tendo, se calhar são aquele tipo de treinadores que se adaptam mais até à equipa que por aí vem, no fim de semana a seguir, que não têm mesmo vincada. Sim. E por isso também não tive esse de nunca gostar muito da ideia de jogo. Se calhar até a mais vincada foi mesmo do Vítor Pacheco, e acho que qualquer jogador gosta dela, porque é uma ideia de posse, é uma ideia de tentar dominar o jogo, e acho que quem tem qualidade técnicas ou quem pensa o futebol dessa forma gosta sempre disso. Mas um bocadinho falando disso, muitas vezes o treinador até tem uma ideia de jogo que aí acontece, que é, por exemplo, eu já tive treinadores e respeito perfeitamente, é a forma de pensar de cada um, em que têm um plantel para subir, têm um projeto de subida, mas a forma de jogar é jogar se calhar muitas vezes direto, ou jogar à espera do adversário. Isso faz-me um bocadinho de... Mas tu não achas que aí a responsabilidade é até mais do clube em relação ao perfil do treinador que vai buscar? Isto é, epá, se queres subir, se queres, pá, tens que ser uma equipa afirmativa, uma equipa que tem que dominar o jogo, não é? Porque se queres subir, tem que ser uma equipa que domina o jogo. Exatamente. E tens um treinador que tem um pensamento diferente desse, não é? Se calhar aí a responsabilidade até é mais Sim, eu acho que quando um clube escolhe um treinador para um projeto, seja de subida ou até de manutenção, que exige essa tua mesma capacidade de seres forte em muitos jogos, porque tu podes ter um projeto que olhas e sabes que a priori vai ser para não descer, ninguém faz um projeto de não descida, mas olhas para o cenário e podes encarar. Eu acho que quando se escolhe um treinador tem que se pensar em várias vertentes. Quer olhar para o plantel que tens, porque um treinador não passa só pela ideia de jogo, e na minha opinião, se calhar a percentagem que daria do sucesso de um treinador na parte da ideia de jogo, se calhar são 30 ou 40%, não daria mais. E tudo o resto à volta, a parte da liderança, a parte mental, se calhar é mais importante. E acredito que muitos treinadores são escolhidos por essa parte mental, ou até por algum historial de sucesso, e não tanto nessa parte de metodologia de jogo. Que eu não concordo, porque acho que quando tu tens um projeto claro para subir, tu foste buscar jogadores de qualidade. Ninguém vai buscar jogadores para jogar em transição quando tens um projeto de subida. Eu penso que normalmente, ou 99% dos casos, é assim. E se calhar o treinador é escolhido dessa forma. Lá está, eu tenho um exemplo. Nós subimos em Ronf com o treinador Eduardo Pereira e passei o ano todo a jogar em contra-ataque, à espera do adversário, e acabámos por subir. Mas aí nós não éramos para subir, aconteceu por acaso, depois acabámos por subir na secretaria, em terceiro lugar, mas tivemos 22 jogos sem perder, fomos a sensação do campeonato, onde na altura até veio o Jornal Notícias, não eram assim tantas equipas que tinham tantos jogos sem perder, mas passei o ano a jogar em contra-ataque e as coisas surgiram, porque a equipa também estava montada, se calhar. Sim. Há várias formas de chegar. Há muitas formas de se pensar uma subida de divisão, mas acho que tendencialmente tens que pensar em dominar o jogo e em querer ter bola e ser mais forte, ou pelo menos eu acho que quando tu tens bola controlas o jogo, quando não tens controlas em certa parte, mas
se o jogador te fizer um gol a 30 metros já não controla Claro. nada porque a bola não é tua, portanto tem que ver. Tu tens formação, e corrige-me se estiver enganado, porque eu não tenho a certeza desta afirmação. Tu tens formação de Vitória e Taipas, certo? Não. Eu começo a minha humilde carreira de futebol distrital a jogar futebol de salão no clube da minha terra, onde disputei um campeonato nacional. Fomos à final do campeonato nacional e perdemos, que é o Centro Social de São Clemente Sande. Depois começo a minha carreira no futebol 11 no Sandinenses, onde faço o meu primeiro ano de iniciar. Só comecei a jogar a bola de futebol 11 com 13 anos ou 14. Okay. Não comecei assim tão cedo, como começam hoje os miúdos com 6, 7 anos. Estou esse ano no Sandinenses, onde faço uma época boa, onde toda a gente fica surpreendida porque ninguém me conhecia do futebol 11, ou seja, não tinha um trajeto desde miúdo do futebol. Depois vou para o Vitória de Guimarães, se calhar o expoente máximo da minha humilde carreira e o que me deixou mais feliz, porque sou vitoriano e empregar o símbolo de Dom Afonso Henriques ao peito é sempre um orgulho. Depois tenho, se calhar, o pior momento da minha carreira, depois de ter tido o bom, que era representar o Vitória, que é tenho uma lesão no joelho, gravíssimo. Vou para o Vizela no último ano de júnior e depois tinha que ingresso no Taipas como primeiro ano de sénior. E como é que é depois essa transição do futebol de formação para os séniores, ainda por cima do Taipas, de uma equipa que normalmente luta por subir aos campeonatos nacionais? Foi difícil? Foi muito difícil. Eu acho que hoje em dia se calhar já se trabalha de outra forma para não haver esse choque tão grande. Mas para que tenhas ideia, eu saio dos Júniores de Vizela. Na altura ficaram 3 colegas meus nos séniores de Vizela no plantel e nós nem sequer, naquela altura, para que se tenha noção, o clube nos encaminha. Nunca ninguém me ligou, nunca, ou seja, eu tive que me desenrascar sozinho à espera que o telefone tocasse. E na altura um primo meu, o Batista, que tu conheces, que jogava no Maria da Fonte e me leva a treinar à experiência Maria da Fonte, onde eu mostro as minhas aptidões e até de alguma forma positiva. E o Mr. Dinhas Rodrigues na altura ficou agradado, embora a realidade de Maria da Fonte, estamos a falar que tinha lá um jogador que tinha acabado de chegar de Passos de Ferreira da Primeira Liga, a realidade era Segunda B, não é? forte para mim, eu tinha noção de que o espaço para mim ali ia ser curto, mas fiquei-lhe na retina e ele disse-me isso mesmo, que ali não ia ser bom para mim, não ia ter possibilidades se calhar de jogar, e então perguntou-me se queria que lhe arranjasse clube, e eu claro que sim, disse. Na altura ele fala-me do Prado inicialmente e depois acaba por surgir o Taipas, e posso-te dizer, para que tenhas noção, não é? Eu vinha de juvenil e júnior do Vitória, depois do último ano de Vizela, e quando o meu primo me diz em princípio vai jogar para o Taipas, a minha resposta foi que não queria distrito calão, não me rabia sequer a jogar num pelado, já me lembrava o que era isso, arranhar num pelado, e a minha primeira resposta é que não quero. E depois acabo por aceitar porque foi as circunstâncias que assim o ditaram. E para que tenhas noção, eu chego lá e nem sequer acho que fiz um jogo para a taça, também por outros momentos de irreverência minha a nível balneário, porque os meus comportamentos aí se calhar não eram os melhores, mas faço um jogo para a taça e pouco mais, porque aliás o choque foi grande quando eu percebi que a intensidade que eu tinha para aquele plantel, que eu achava que eram jogadores de distritalão, que a minha mentalidade na altura com 19 anos era essa, eles são jogadores de distritalão, mas eu não sinto e que não tenho problemas em dizer que não tinha qualquer hipótese de jogar porque eles estavam com 2 velocidades assim. Pois. E esse choque é gigantesco quando tu percebes que estás naquela realidade que achavas que era fraca para ti e tu não te consegues impor. E acho que ninguém te preparou para isso enquanto júnior. E eu tive até um treinador bastante evoluído, sabes quem é, o Helder Batista. Sim. Que recentemente até estava num projeto de Primeira Liga pelo seu Belenenses, acho que me estou dizendo mais dinheiro. Até era um treinador já avançado para a altura, mas ninguém te prepara para este choque. E depois, se calhar com 19 anos, com a tua imaturidade, conseguis lidar com isto. Quer dizer, eu vinha para um projeto que não queria porque era fraco, era de peladão, e de repente eu não jogo. Claro. O teu estado emocional altera-se, tu se calhar começas a ter, e eu com a minha referência que tinha, toda a gente me conhece por isso, tinha comportamentos ainda mais inadequados para a altura, ou se calhar não sabia respeitar um grupo, ou respeitar a minha posição, e cometi muitos erros e isso. Mas ficas mais um ano. Mas ficas mais um ano. Sim, eu acabo, essa época é feita com o Mr. Toninho Mendes, onde eu não tive qualquer hipótese, tive apenas um jogo para a taça, e nesse jogo, curiosamente, consigo aparecer, faço um gol e uma assistência, mas a partir daí as oportunidades foram-se esfumando, digamos assim.
Só que depois toma, e tu conheces muito bem, trabalhaste com ele, quem toma conta no final da época, o Mr. Toninho Mendes sai, é o Carvalho, o Mr. Carvalho, quem tem um grande apreço, e é ele que toma e as coisas mudam um bocadinho, o rumo muda ali um bocadinho, ele começa a mandar oportunidades, as coisas surgem. Eu lembro-me que no último jogo que ele me lança mesmo a titular, já estava o campeonato decidido e ele também me lançou por isso, com a minha inexperiência, mas faço um jogo brilhante, faço um gol de trivela, levantar o estádio, e lembro que fico na retina e ele começa-me a dar algum carinho, e a época seguinte já é totalmente diferente, também com outras ideias. O Mr. Carvalho tinha outra experiência, outra capacidade, e as coisas acabam por ficar, mas o segundo ano já é totalmente diferente. Tu tens algumas coisas que te caracterizam como jogador. Falaste agora da trivela, da finta, sempre igual, que toda a gente sabe que tu a vais fazer, mas ninguém te consegue tirar a bola. Eu chamo-lhe a 31 sempre. Quando não é 31, ontem por acaso corrigiram, perguntaram se era 31, não é 27, eu digo sempre que é chamada finta 27. Para mim é 31, é o quadrado X. É o quadrado X, exatamente, é mesmo o quadrado X do PES. Exatamente. E faz-me lembrar ali muito o Nani, aquele para-arranca do Nani é terrível. Tu fazes de forma diferente, de certeza, mas. E depois também tens isto tens estes níveis de popularidade, que eu não sei se tu tens muita noção dela. Até agora no programa estamos com uma quantidade de pessoas a ver o vídeo em direto, que não é normal. Sentes que realmente és especial dentro do Distritalão, como tu lhe chamas? É assim, eu há bocado falava-te disso. A intensidade que eu meto nas pequenas coisas que faço, se calhar faz-me ser, não digo que seja propriamente um jogador popular, mas sou um bocadinho carismático. Em todo lado que eu passo, tudo que eu faço, qualquer conversa comigo tem intensidade. Eu sou uma pessoa que falo muito, tenho a boca um bocadinho grande, e sou uma pessoa que me entrego, de quem me conhece. Sim, mas nós, por exemplo, eu vi o primeiro jogo do Ponte, esta época em que a Claque esteve presente. Não foi o vosso primeiro jogo, nem de perto nem de longe, mas vi o jogo em que apareceu a Claque. E a meio sai-se com um cântico. O primeiro jogador que tem um cântico é o Diego, percebes? São estes detalhes que me faz falar desta questão da popularidade, percebes? Ainda por cima tu não és daqueles gajos politicamente corretos, estás a ver? Tipo, não és daqueles jogadores politicamente corretos que diz sempre o que o clube quer ouvir, e percebes? Sim, Daniel, deixa-me ir por partes para não tentar perder o raciocínio e seguir várias partes. Se calhar falaste um bocadinho da finta 27, que pega quase sempre, e eu já afrontei jogadores de Primeira Liga, já tive, apesar de futebol distrital, já acho que tive 3, 4 jogos com equipas de Primeira Liga, e já apanhei laterais de Primeira Liga, e apesar de não me ter mexido no treino, porque é quando tu estás com eles é que tu percebes porque é que tu és jogador de futebol distrital, porque a intensidade deles é 10 vezes ou mais superior acima de ti, e equipas humildes de Primeira Liga, mas eles também não conseguiram descobrir o antídoto para a 27, pega sempre. Eu acho que as minhas características de jogo, a forma como eu estou em campo e o que eu faço é por si só característico. Eu acho que, eu vou-te ser sincero, a minha forma de pensar o futebol, e para te dar um exemplo, recentemente acho que falei disso contigo no café sobre isso, que é, quando eu vejo num jornal que o treinador da Juventus está a pensar não ficar com o Dybala porque ele não encaixa no perfil de jogo, e eu, sinceramente, a única coisa que eu posso dizer a um treinador desses é que abandone já o futebol, porque o Dybala é o futebol. Tu vais ao estádio, vais para ver um golo, um drible, um passe de letra, uma trivela, e não vais para ver um 4-3-3 perfeito. E ele tem que existir. Eu não quero tirar esse mérito aos treinadores, e o futebol está cada vez melhor e mais apaixonante por isso mesmo, mas tu vais ao futebol porque o futebol é emoção, e eu sou um bocadinho isso enquanto jogador. Sou aquele jogador irreverente que procuro sempre, o meu foco no jogo é procurar 1 para 1, porque eu sei que sou forte nesse aspecto, procuras sempre os teus aspectos fortes, e depois, como tenho esses momentos, se calhar, digamos, de magia, ou momentos que trazem a beleza ao jogo,
por si só já são um jogador característico, e depois como também são um bocadinho puxa-saco. Por isso é que sou conhecido como uma brasileirinha. As claques têm sempre uma estima por mim. Isso é um trabalho que eu faço no final do jogo ou na forma como festejo com eles. Posso puxar para o meu lado, porque isso também me faz sentir vivo. Eu sou aquele jogador que preciso de mimo, preciso de me sentir vivo para fazer a 27, senão ela não sai da mesma forma. Eu só tive noção, se calhar, dessa popularidade que tu falas neste patamar. Quando eu falo, eu quero que as pessoas percebam que eu nunca passei disto. Mas eu tenho um ano em Portugal, que é o ano mais especial da minha humilde carreira, em que eu venho embora por uma decisão, se calhar até precipitada da minha parte, mas senti que estava ali a mais e decido sair. E tenho 30 ou 40 minutos da claque num treino, com tochas, a cantar a tua música e a dizer que tu vais ser sempre um de nós. Pois. Eu até falo nisto um bocadinho emocionado e sou-te sincero, Daniel. Mesmo falando em relação, eu digo muitas vezes, eu acho que ninguém tem duas barras de felicidade. Tu não tens uma barra de felicidade para ganhar as Champions e uma barra de felicidade para ganhares ao... Claro, a felicidade é uma, exato. Tu tens uma barra de felicidade e essa barra de felicidade adapta-se à tua realidade. E eu no outro dia vi um texto de um jogador de futebol amador que dizia mesmo: há momentos em que tu marcas um golo em que o Cristiano Ronaldo para ti é um menino. E quando eu festejo, por exemplo, com a excelente claque da Juve Ponte, que é quem nos apoia neste momento, aquilo é um momento alto, porque eu meto tanta intensidade nisto, é a minha realidade. Para mim aquilo é, quando eu faço um grande jogo, uma assistência, eu saio do campo como se fosse Cristiano Ronaldo. Ele para mim é um menino, percebes? Claro. No carro às vezes até custa a entrar, com o peito mais largo, e até custa a entrar, percebes? E se calhar é esta intensidade, esta forma de viver que me traz essa popularidade. Sim, mas por exemplo, na atualidade... Desculpa só interromper, de mandar também um abraço para essa gente de Porto D'Ave, que foi um momento se calhar único na minha carreira. Quando eu olho e vejo 30 minutos a uma terça-feira a cantar a tua música, tu percebes que fizeste alguma coisa diferente ali e que realmente tens essa popularidade e essa forma de ser especial. Também há uma coisa que rola, que é: o Diego é caro, mas é bom. Tu és caro? É assim, eu vou-te ser sincero, se calhar eu acho que jogo 2 ou 3 anos nesta divisão que estou agora, não na Pro Nacional, que antigamente era a divisão global, a terceira divisão, como queiram chamar. Eu só jogo aqui 2 ou 3 anos, que é em Porto D'Ave, no Berço e agora no Ponte. Penso que não estou a dizer as neiras. E se calhar quando oferi uma ajuda de custo maior, foi nestas divisões e não na Pro Nacional. Já fui um jogador um bocadinho caro, para o Ponte não sou de certeza absoluta. Eu acho que se algumas pessoas vissem o envelope com a ajuda de custo, se calhar iam dizer que era mentira e tinha sido feito com o Filipe, o presidente, para dizer que eu ganho pouco. Porque não passa disso mesmo, é mesmo uma ajuda de custo. A minha escolha pelo Ponte não foi definitivamente pelo dinheiro, foi por outras coisas que me fazem muito mais feliz no futebol, e acho que quem joga nestes patamares e oferece essas ajudas de custo, que não se podem chamar de salário, alguns se calhar têm essas e já se pode chamar salário, e aí aceito, mas quem tem estas ajudas de custos acho que se ponderam muito mais outras coisas do que propriamente isso. Mas não, neste momento sou um jogador baratíssimo e não há dinheiro que me compre, porque a forma como eu quero estar no futebol é em clubes como o Porto. Olha, mas já falámos também da tua ligação a muitos treinadores que te marcaram e que passaram por ti, mas aqui e ali vai-se ouvindo que tu também és um bocado assassino de treinadores. E quem anda no futebol, quem anda no futebol sabe que quando um treinador não tem um grupo com ele é difícil trabalhar. Sentes que tens algumas responsabilidades por algumas saídas de treinadores que trabalharam contigo? Tenho essa noção, mas deixa-me ir por partes na resposta que te vou dar a essa pergunta. Há muitos clubes que me querem e alguns treinadores me querem porque sabem que eu cometo intensidade principalmente num grupo de trabalho. Eu, em todos os grupos que trabalho, não fui sempre o protagonista, mas fui sempre uma das pedras principais para que esse grupo de trabalho fosse incrível. E os treinadores, às vezes, querem ter esses jogadores e não querem o resto da medalha, porque eu não consigo arranjar aqui um equilíbrio. Eu sou uma pessoa que falo muito, cometo muita intensidade, vou buscar gajos ao fundo do poço num balneário, que dou vida a um balneário. Depois também tem outra parte, que é na parte em que tenho que às vezes estar calado e respeitar hierarquias. Quando vejo uma injustiça tenho que falar, não consigo estar de outra forma. E as pessoas não gostam disso, queriam ter o Diego calado, e isso não pode existir, porque se têm o Diego para a parte boa, se me querem comer a carne, depois também têm que comer os ossos, não é? Isto só para dar aqui um exemplo. Se tenho
responsabilidade em algumas saídas de treinadores. Acabo por ter, porque quando uma saída de um treinador acontece, o balneário está diretamente ligado e as suas pedras principais têm sempre uma... Se eu disser alguma coisa contra ou a favor, tenho a certeza que muitos dos jogadores vão seguir aquilo que eu estou a dizer, porque são um exemplo para muitos deles, devido a essa intensidade que eu meto e ao respeito que as pessoas me têm acima de tudo num balneário. E existe aí um rótulo, porque o futebol é muito feito de rótulos, é um mundo um bocadinho às vezes hipócrita, de que o Diego... Eu tenho alguns momentos da minha carreira em que sei que só perdi por isso, por falar demais, porque o Diego só quer volta a cor-de-rosa, ou o Diego vem para aqui e estraga o balneário. A única resposta que eu posso dar a isso é que eu tinha, se calhar não tínhamos uma hora para eu te contar aqui as histórias que tenho sobre esses acontecimentos, que são muitos, acho que em todo o lado, mas o que eu levo de tudo isso é que eu gosto de ter boa relação com os treinadores e com toda a gente, mas o que a gente leva do futebol é aquilo que se vive dentro daquelas quatro paredes. E eu tenho imensas pessoas que gostam de mim e pessoas que à frente, quando estão comigo, são capazes de me dizer, afinal, tu tinhas razão. Porque repara, Daniel, deixa-me, não quero alongar muito, mas é um assunto que me toca, porque eu sei que... Mas podes-te alongar, estás à vontade. Porque eu sou uma pessoa que mete muita intensidade e às vezes fico triste com muitas coisas que se dizem por aí. E, aliás, eu sei que já perdi clubes, porque o treinador estava à espera de um feedback e o feedback que chegou foi esse mesmo. Foi que o Diego fala demais, ou que o Diego não respeita as hierarquias. E eu acho que mesmo quem tem alguma coisa a dizer contra mim, se calhar eu nunca faltei ao respeito a ninguém, nunca fiz isso de não respeitar as hierarquias porque elas existem. Eu só não respeito a hierarquia acima, quando a parte de cima também não respeita a parte de baixo. Isto de respeitar hierarquias tem dois caminhos, tem de baixo para cima e de cima para baixo. Eu acho que não há nenhuma direção que possa dizer que eu me comportei mal ou algo. Agora, há uma coisa que eu faço sempre, e essa eu não abdico, que é defender o grupo de trabalho. E eu, algumas vezes que já falei com colegas, ou até às vezes que o treinador me permitiu falar numa palestra, e eu costumo dizer que quando a gente vai desta para melhor, quando a gente morre, pode-se dizer por assim, lá no caixão não vai lá escrito se tu subiste divisão, se tu dás bem com o presidente de X clube, ou se tens este conhecimento. A única coisa que tu levas é as pessoas que vão atrás de ti a prestar-te uma última homenagem. E é por essas que tu tens que lutar e é por essas que tu tens que passar para a frente. E eu não falo só dos jogadores. Eu tenho histórias de defender diretores desportivos e ir contra um presidente. Eu no Taipas vou contra o presidente do Taipas por defender o Carlos Lima, simplesmente porque lhe dizem isto, só para dar um exemplo. Sim. Se me tiver a alongar, te diz. Não, estás à vontade. O presidente, só para as pessoas terem uma noção, claro que isto é polémico e depois quando passa para fora, passa de forma diferente e o Diego é que fica queimado, mas eu não sei estar de outra forma. Repara, o presidente do Taipas estava com umas desavenças com o Lima. E o Lima era uma pessoa que nos defendia com unhas e dentes, que estava sempre presente, tu conheces o Lima, Sim. E que nos dava tudo enquanto grupo de trabalho. E então havia ali umas divergências entre ele, até por isso mesmo, porque o presidente queria nos tirar algumas coisas e o Lima queria que elas continuassem a acrescentar mais algumas. E de repente há ali um problema qualquer e o presidente chega ao balneário e o Lima vai embora e está decidido porque as coisas não estão a correr bem e o Lima vai embora. Eu sei que o mais fácil e que quase toda a gente faz no futebol era meter a viola ao saco, respeitar a hierarquia, é o presidente que manda e estava tudo bem. Mas quer dizer, se somos um grupo, se somos uma família, é do roupeiro ou do senhor que trata a relva, neste caso tratava a relva no Taipas, até o jogador mais importante ou até o presidente, somos todos. E aquilo mexe comigo, eu não consigo ficar calado. E eu tive que perguntar, levantar a mão. Eu sei que o mais fácil era ficar calado, que foi depois que fez toda a gente, mas eu tive que perguntar. Isto até é com o Mr. Vítor Pacheco, que foi ontem convidado. E ele pode comprovar isso mesmo. E eu tive que perguntar, mas o Lima vai embora porquê? Qual é o sentido disso? Eu não queria que ele me explicasse, porque são motivos de direção que me passam à parte enquanto jogador, mas tem que nos dar uma satisfação, porque quer dizer, estás a desfazer ali um grupo e tu vais deixar ir o Lima, um gajo que te protege, um gajo que vai buscar maçãs ao Intermarché para que tu tenhas uma maçã para comer no fim do treino e tu deixas o Lima embora e cruzas os braços. Vai não aceitar dessa forma. Pois. E então gera-se ali uma discussão gigante entre o porquê e depois se calhar no meio disto... Então é correto afirmares que há muitos jogadores que num grupo de trabalho acabam por ser bastante hipócritas, mesmo que pensem nisso tudo que tu acabaste de dizer, calam-se e está tudo bem, e aceitam. Mas isso não é ser homem de grupo. Eu percebo que se calhar depois as pessoas não querem o Diego, porque o Diego traz estes problemas, mas eu se fosse o treinador ou dirigente de qualquer clube, depois de uma atitude destas,
Quer dizer, um gajo que vai buscar o diretor, porque é que o diretor desportivo interessa a este gajo? Não vem este, vem outro qualquer. Pois. Mas as coisas não funcionam assim. Eu uma vez ouvi o Riquelme dizer numa entrevista acerca de um caso com o Nico Gaetá, que quem ataca e defende a mesma baliza do que eu, para mim é como família, é como um irmão. E eu pelo meu irmão dou a minha vida. Percebes? E tem que ser um bocadinho dentro Sim, do e tem... por um lugar. Essa história ainda tem mais continuação, não é? Porque depois há um jogo de homenagem que ele... para ele entrar... O presidente choca um bocadinho comigo porque não estava à espera que o jogador lhe dissesse aquilo. A única coisa que eu lhe disse foi, nós naquela altura acho que éramos 5 ou 6 extremos. E eu disse-lhe, o presidente podia mandar embora 3 ou 4 extremos, que me davam um jeitaço enorme, ganhava mais espaço para eu ter mais minutos, mas eu iria fazer exatamente da mesma forma, percebes? E tu perdes com as direções, até porque no ano a seguir eu não fico, e tenho a certeza absoluta que eles, quando puseram o meu nome em cima da mesa, veio isso, o Diego traz problemas, não queremos o Diego aqui. Mas eu tenho uma coisa, são aqueles 5 ou 6 extremos, ou aquelas pessoas que estavam ali comigo, de quem eu ganho a consideração, porque pensam, este gajo é um gajo que vai-me buscar ao fundo do poço. E é isso que eu levo do futebol. Eu estou-me borrifando para direções, gosto de ter boas relações com elas. Aliás, o presidente do meu atual clube é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, sou amigo já há imensos anos. Mas, não, apesar de ter que respeitar as hierarquias, eu digo muitas vezes que nós, enquanto grupo de trabalho, temos a nós sozinhos. Quando a gente vai dar um pique com os pulmões a arfar, ninguém nos vai lá deitar a mão. Somos nós que estamos Sim. quando perdemos, somos nós que estamos quando ganhamos. E se calhar esta intensidade que eu estou a dar aqui um pequeno exemplo, tinha dezenas de histórias para te dar e tu sabes delas, já eu torno-as públicas. Porque eu gosto depois também que quando se fala com ou sem razão, mas que as pessoas saibam do assunto. Mas é um bocadinho por aí, é para as pessoas perceberem. Sempre o grupo de trabalho à frente de tudo, não lambo botas a ninguém, muito menos nestes patamares. Eu não jogo futebol por dinheiro, não jogo futebol porque adoro. E deixo a minha filha e a minha família em casa para ir praticar um desporto e não gosto que ponham em causa, às vezes, valores dos quais eu me rejo e que não Pronto, mas eu apanhei-te num dia muito politicamente correto e eu nem te conheço muito assim. Há treinadores fracos na divisão de honra e na Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga? Há treinadores com uma limitação muito grande em vários aspectos. Eu já há bocado te disse que acho que um treinador não é só, é como um jogador de futebol, não é só a parte de ter uma ideia de jogo, é mesmo a parte de liderança. E olha que eu acho que no futebol distrital, se tivesse que atribuir 70-80% à parte de liderança e do balneário, devido ao equilíbrio que há no futebol distrital e à própria desorganização, acho que o método de jogo muitas vezes vai por água abaixo com essa desorganização. E acho que um treinador às vezes é melhor, se for melhor como líder, tem mais hipótese de ter sucesso. E dou-te um exemplo disso. Recentemente o Mr. João Fernando, que esteve em ponto connosco, sendo mesmo sincero e sendo Diego, que é isso que estás a pedir, Sim. não o acho treinador em termos de ideia de jogo muito forte. Não vou dizer que é fraco, mas não é muito forte. Mas é uma pessoa com uma capacidade de liderança muito grande, com um conhecimento inacreditável de tudo que é futebol distrital e o trabalho dele que ele faz ali em ponto é por demais evidente que é bom. E por isso mesmo, e se calhar até te vou dizer, ser sincero, em termos técnicos, talvez o prof que ele tem o ajudava muito, que já tinha uma visão mais à frente, mas o Mister enquanto ideia de jogo não é assim tão bom e acaba por ter sucesso na mesma, e a carreira dele fala por si, por essa parte de liderança. Mas sim, há alguns treinadores, respondendo à tua pergunta mais em questão, há alguns treinadores com muita limitação no futebol distrital, mas também nos há. E achas que estamos... o futebol distrital está realmente a evoluir? Tu disseste há pouco que estás há 14 anos no futebol distrital e disseste há pouco que sim, que o futebol distrital está a evoluir. Acreditas mesmo nisso? Ou a tua realidade mostra-te que isso está a acontecer? Sinceramente, se queres te responder, acho que sim, que evoluiu muito e eu sou exemplo disso, 14 anos, ou seja, futebol há 14 anos atrás. Os treinadores famosos ou com mais nome no futebol distrital, à beira de hoje, que alguns até nem têm nome nenhum, são extremamente limitados. Acho que nem tem comparação possível. Quando estive no primeiro ano de sénior, num projeto de subida, Sim. com uma equipa recheada de craques, jogadores que tinham estado na Primeira Liga e uma série de um plantel enorme, eu posso dizer que eu tenho a certeza absoluta que eu fiz mais de 150 a 200 peladas. Só fiz aquilo, única e exclusivamente, e aquela finalização cansada. Eu agora já estou a ser Diego, a ser sincero. Aquela finalização cansada do último treino e
vinculadas ao futebol holandês, e o futebol holandês sem variantes, sem absolutamente nada. E hoje em dia já tive treinadores que se calhar não têm a fama desse meu treinador de primeiro ano de sénior, na altura, nem que se calhar nem ganham a terça parte do que ele ganharia, e têm uma evolução, até porque vocês de mais jovens, eu não estou a falar de jovens de idade, porque eu também sou mais novo que tu, mas vocês treinadores mais jovens hoje já vêm com uma mentalidade totalmente aberta, já começam a meter ideias de jogo bem vincadas, e quando vais a um jogo de futebol distrital já não é como antigamente, em que quem sobressaía no jogo de futebol distrital muitas vezes não era o gajo da técnica, era o que tinha mais força. Tinha mais força, ou que era mais agressivo, e acho que hoje em dia já se vê um jogo de futebol distrital. Eu tenho visto jogos de Pro Nacional, quando tu vês uma equipa como o Videnho ou como o Brita jogar futebol, com jogadores de outra qualidade, e isso também, por acaso, eu cá estava a pensar nisso. Eu acho que o futebol distrital evolui também pelos treinadores. Sim. Mas se tu reparares, com esta falta de dinheiro que houve em patamares superiores, que é claro que em todos os patamares o dinheiro foi caindo no futebol, ninguém ganha o que ganhava antigamente, se tu reparares, começa a empurrar jogadores para baixo, ou seja, quem conseguia viver, há jogadores de segunda liga que se calhar não conseguem viver do salário que têm. Então optam por ir para uma segunda B e trabalhar e jogar, e conseguirem equilibrar a vida. E os de segundo começam, ou seja, Sim. com esse acontecimento começam a cair. E na Pro Nacional, se tu reparares, hoje em dia tem jogadores que não tinha no meu tempo, ou pelo menos que não tinha por os valores que se praticam, porque havia jogadores, nesse ano do pai, eu tinha lá jogadores de qualidade extrema, mas também oferiam salários totalmente diferentes, eu podia considerar salários, não ajudas de custo. E hoje em dia vejo jogadores, eu quando vejo um jogador, por exemplo, como o Vitor Hugo, ponta-lança do Pevidem, numa Pro Nacional, com aquela intensidade, com aquela qualidade de jogo, percebes que a Distrital também evoluiu mesmo por isso, porque foram caindo jogadores de outros patamares que estão aqui pela necessidade de ter que trabalhar. Sim, porque eu também tinha a fazer a pergunta ao contrário, não é? Há de certeza N treinadores que estão na Distrital com capacidade para serem profissionais. Sim, há jogadores que... É assim, repara numa coisa, muitas vezes quando se diz, por exemplo, no meu caso, eu sei que há muita gente que diz que tenho uma carreira, se calhar aquém das minhas qualidades, sim, posso falar pelo meu exemplo, e há centenas deles no futebol distrital. Eu acho que quando tu dizes que um jogador tem qualidade, um jogador não pode ser só qualidade técnica, não é? Que o jogo tem uma série de variantes. Claro. Tem capacidades psicológicas, tem capacidades, claro. Não é? Por exemplo, eu não tenho capacidade física para jogar, quando digo que já treinei com equipas de Primeira Liga, eu aí percebo porque é que eu nunca cheguei, não digo que tenha qualidade para jogar numa Primeira Liga, se eu sou sincero, acho que nunca tive, mas se calhar para ter sido jogador de futebol profissional, sinto que tinha. Ou para ter tido uma carreira em que pudesse... Sim, mas também nunca fizeste uma pré-época profissional, não é? Também nunca fizeste uma pré-época profissional, não é? Olha, eu ia-te dar esse mesmo exemplo. O futebol foi evoluindo ao longo deste tempo e hoje em dia há uma parte que eu acho que dou crucial importância para um jogador poder ser melhor, que é a parte física. Repare, eu tenho 2 lesões no joelho gravíssimas em fases cruciais de uma carreira, que é no meu primeiro ano de júnior, no ano de afirmação, ou seja, o segundo fica logo condicionado. Eu estou 15 meses sem jogar futebol. Fui tratado, não queria se calhar usar a palavra errada, mas se calhar vou usá-la, fui tratado como um cão. Sim. Quando me acontece, passei, porque o futebol é mesmo isso, é ingratidão. Eu representava o clube mais amo, que é o Vitória de Guimarães, e depois de ter a lesão, simplesmente não quiseram saber de mim. Eu estou 15 meses, eu tenho uma luxação na rótula, estou 15 meses sem poder jogar, e tratei-me praticamente sozinho, com as ajudas do clube, mas praticamente sozinho. E quer dizer, nessas partes físicas, repara, hoje em dia com a lesão que eu tive, se calhar estava 6 meses parado, não é? E 15 é totalmente diferente. Eu quando regresso, e se calhar sempre me faltou um bocadinho isso, faltou uma intensidade, faltou parte. Eu tenho muitos problemas nas costas, eu também sou conhecido, para além de ser o outro grande no futebol, sou conhecido por ter extremas lesões. Só para te dar um exemplo muito rápido, Daniel. Eu não tenho memória nos últimos 7, 8 anos, a partir daí dos 25, não tenho memória de fazer mais de 6 jogos seguidos. Ou porque me dói o adutor, ou porque tenho mialgia no isquiotibial, ou porque é o gêmeo, ou por qualquer coisa. E muitas vezes em cada cabeça, eu deixo-os falar, só eu sei às vezes o esforço que eu faço para jogar. Até porque as lesões que eu tive no joelho trazem-me dores horríveis, que só eu é que sei, eu passo no dia a seguir do jogo, mas as pessoas isso também pouco lhes interessa. Só gostam de dizer que o Diego tem boca grande, e esse sacrifício que eu faço pela paixão que tenho pelo jogo, ninguém quer saber. Mas à frente. Repara, eu nunca tive ninguém que me fizesse uma pré-época só comigo. E repara agora nisto, este é provavelmente o meu último ano de futebol sénior,
E eu fiz uma pré-época sozinho com um preparador físico que jogou comigo, que é o Paulo Silva, a quem lhe mando desde já um abraço. E ele decide fazer uma pré-época a jogadores de futebol distrital, propõe-nos um preço até acessível. E eu faço um mês de trabalho com ele, onde reforcei isquiotibiais, adutores, coisas que tu não, durante o futebol distrital, acredito que os treinadores até saibam disso, mas não têm tempo para o fazer. E o que é certo é que na minha última época, quando deviam estar as coisas a piorar, e eu acho que foi um jogo para o banco, e de resto faço os jogos todos até então. E não é por acaso. Percebes? Eu não consigo... Não é por acaso, de certeza que não. E percebes? Eu tenho a noção, quer dizer, eu comecei assim, não me dói os adutores, eu conheço muito bem o meu corpo e começo logo a sentir quando a coisa está para chegar. E eu, não me dói, estou-me a sentir melhor, mais forte. Quer dizer, trabalhei o core, trabalhei logo as costas, coisas que são fulcrais no desempenho de um atleta. E as coisas surgem. E eu agora faço a retrospectiva para trás. Mas não achas... Pá, desculpa lá interromper-te, mas isso é um assunto pertinente. Caramba, tu não achas que o treinador da Distrital que em pré-época devia ter essas preocupações também? De reforço muscular e... Ele é feito, eu não digo que não seja feito. Tenho alguns, já tive profs que o faziam de forma correta. Só que acho que eu não estou a dizer que não o fazem, eu estou a perguntar se tu não achas que devia ser quase... Deveria ser muito mais... Pá, a desculpa do tempo não é... Porque o trabalho que tu fazes é aquele banal de que... Não digo banal porque evoluiu, fazem-se dois exercícios que não se fazia. No meu tempo era aquele aquecimento que nos esticávamos todos ao comprido, cada um dá um exercício, isso hoje já não acontece. Mas não é tão específico como o Paulo fez connosco, percebes? E isso, quer dizer que o Diego é fraco fisicamente, está cheio de lesões, é muito fácil. Mas se calhar essas pessoas também nunca fizeram nada por mim para me resolver esse problema. Porque se tu queres o Diego a fazer trivelas e a estar num bom nível e a ajudar... Ele tem que estar bem fisicamente. Ele tem lesões porquê? Tem lesões porque lhe apetece, ninguém tem lesões porque lhe apetece. Só que eu acredito que no meio desta confusão de futebol distrital, de treinar à noite, de exigir um jogador que trabalhou 8 horas, se calhar num trabalho duríssimo... Sim. Vais estar ali a meter ainda mais confusão, já queres meter uma ideia de jogo, já queres... Se calhar abdicas dessa parte e depois é mais fácil apontar o dedo, tipo, o Diego está sempre no posto médico, ou o Quinho, ou o Manel, ou seja... Sim, Diego, mas se trabalhares... Mas também não destes nada ao jogador para que ele não... Se trabalhares prevenção de lesões durante 15 minutos todos os dias, não me parece que te coma uma parte do treino essencial. Eu acho isso essencial. Para que tenhas noção, Daniel, se calhar poucas pessoas têm noção disso. Eu fiz há pouco tempo Pilates, que é uma seca, sim, para quem joga futebol e que gosta de transpirar e de exercícios de cardio, qualquer coisa que te tire fora de ti. Pilates é uma seca. Mas quando tu fazes exercícios de Pilates, por exemplo, isto é um exemplo, hoje em dia a parte... estavam lá 3 ou 4 senhoras com acima de 60 anos a fazer e elas estavam a fazer o abdominal e eu não conseguia ver o abdominal. E é aí que tu percebes que há muita coisa que tu podes fazer para te... Ou seja, aquilo trabalha-te, para além da força, trabalha-te também a parte da mobilidade e de estabilização. Sim. Tu não consegues. E eu, um jogador de futebol, eu assim, quer dizer, as senhoras estão a fazer e eu não consigo. Ou seja, eu acho que isso era extremamente importante, que metessem uma parte que se tu reparares, Daniela, há jogadores que fazem carreiras brilhantes, única e exclusivamente por causa da parte física. Claro. Porque as aptidões... Não é? E quer dizer, então que importância é que se dá a isso, não é? Porque é que, quer dizer, tu olhas para um jogador como eu, e há centenas no futebol distrital, dava-te exemplos disso. Repara, ontem estava a falar com ele no Facebook, nos comentários. O segundo caso mais escandaloso de futebol, de insucesso, é o Márcio Sousa, a seguir ao Fábio Painho, o Márcio Sousa, acho que sabes quem é. Sim, sei quem é, sim. O Márcio Sousa é a coisa mais fascinante que eu vi quando era miúdo. Aquilo para mim era o meu ídolo, eu convivi com ele, brincava com ele na rua, mas para mim aquilo é o caso mais fascinante do futebol. Aquilo é futebol em estado puro. E apesar de ter uma carreira bonita, não tem à medida daquilo que lhe... E há muita gente que atribui... Das condições que tinha para fazer. Das condições técnicas que tinha. Ele tinha condições técnicas para fazer uma carreira brilhante. Técnicas completamente fora de normais. Quer dizer, ele é campeão europeu de sub-17, está no mesmo campo onde está o David Silva, e a figura principal é ele. Se calhar pouca gente tem noção, eu lembro-me disso, porque vivi com muita necessidade por ele ser meu amigo. O João Moutinho entra na final, 10 minutos, não jogou mais nenhum minuto no europeu para que ele seja aplaudido. E o João Moutinho joga no Wolverhampton e ele neste momento está no Saninenses. Se reparar, se calhar há muita gente que atribui alguns comportamentos que ele teve para desculpar, não. Mas eu conheço e isso é tudo mentira. Ele não é o Fábio Painho, nem coisa que se pareça. Ele sempre teve uma família que o apoiou imenso e que o regrou.
e ele acaba por ter uma carreira aquém, e se calhar se tu fores ver até é uma parte física, porque ele tem uma estatura pequena, se calhar não teve intensidade, a oportunidade teve, porque ele chegou a jogar no Porto, Sim. com o Amorim, a oportunidade apareceu, mas depois não lhe deram o resto. E ele se calhar também não se esforçou, não estou a culpar só os outros, e então, quer dizer, olhas para um exemplo desse, mas que importância é que tem a parte física? E é aí que eu acho que tem uma parte fundamental. E deixa-me só terminar. Eu acho que hoje em dia... Eu jogava... Eu acho que hoje em dia já é muito aceite que é tudo importante. É tudo importante e é impossível tu dividires a importância da técnica, tática, física, psicológica. Está tudo... É tudo um, percebes? Exatamente. É quando eu te digo, desculpa interromper, quando eu te digo que um jogador tem... Quando tu dizes aquele jogador tem qualidade, ou tinha qualidade para chegar, a qualidade abrange isso tudo. Abrange a parte mental, abrange a parte física e a parte técnica, e é só essa não chega. Claro que tu olhas para um jogador como eu e se calhar vês coisas que eu faço no futebol distrital e dizes assim, pá, isto não é para aqui chamado, quero, mas depois também, que eu já treinei com equipas de primeira liga de patamar superior e eu aí já sou abafado por outras questões que não são a técnica. Claro. A 27 se calhar sai, mas o lateral às tantas vai buscar à frente, tem o dobro da intensidade. Pronto, e é esse conjunto de fatores e acima de tudo uma parte mental que eu acho que é extremamente importante e tu sabes disso. É fundamental. Pode ser uma ideia de jogo muito forte e muito vincada. Se a tua equipa estiver mal mentalmente, há dias que Sim. eu digo que jogar futebol não é como andar de bicicleta. Há dias, quando tu sabes andar de bicicleta, sabes a vida toda, e jogar futebol não é bem assim. Tens momentos em que há dias que tu pensas assim, eu parece que não sei jogar a bola e não há explicação. E sai tudo mal. Mas nós estávamos a falar destas questões do futebol distrital e também te digo isto, é assim, eu conheço muita gente a trabalhar na distrital com muita qualidade e que eu acho que têm qualidade, treinadores que têm qualidade para estar em patamares acima, não é? Tu falaste de um exemplo durante esta conversa que eu acho que é uma pessoa que tem qualidade para estar acima e eu já trabalhei com duas pessoas que acho que têm qualidade para estar acima, enfim, acho que há uma série de pessoas a trabalhar na distrital, com método, com ideia, com uma forma de trabalhar que completamente para outras divisões. Contudo, eu sei que tu concordas com isto, eu passei muitos anos a ver treinos de distritalão, de equipas séniores, obrigava-me a fazer isso e vi coisas inacreditáveis no distritalão. Inacreditáveis. E tu, de certeza que já tiveste em treinos, pediram coisas que tu não sabias muito bem porque é que estavas a fazer aquela merda. Claro, não. E é assim, tu sabes que a mentalidade de jogador de futebol distrital, e se calhar com mais alguma idade como eu, tem dificuldade às vezes em aceitar isso, que é um bocado difícil, também diferenciaste isto há umas perguntas atrás, de aceitar ou não aquilo que o treinador quer. Repara numa coisa, o trabalho de futebol distrital, mas isso é como um jogador, quando tu cais num cenário, quando um jogador, já vi gajos de primeira liga, tinham jogado na primeira liga, que chegaram ao futebol distrital e passado 8 dias ou passado um mês estavam como os outros, porque tu cais nesta realidade e é difícil depois sair dela. E os treinadores, o vosso trabalho é um bocadinho ingrato, porque assim, tu levas uma ideia de jogo, fazes um treinaço todo XPTO, que te demorou 1h30 a fazer e tu tens todas as condições e tu és um exemplo disso, eu conheço, já comecei muitas vezes contigo e este programa se calhar reflete um bocadinho isso, tu pensares o futebol à frente numa visão já de outra maneira, que não de futebol distrital, mas tu chegas ao treino, dás esse treino e os jogadores vêm de um dia de chuva, a treinar às 8 da noite, se calhar o treinão que tu vais fazer, e eu já tive quem fez isso, dou muito valor por isso, de chegar lá e perguntar, malta, uma quarta-feira, tenho esta parte física para fazer, estamos a precisar de intensidade e tenho aqui um treino para a nossa metodologia de jogo. Como é que vocês estão? E o Kim diz, eu estou mal. O Manel diz, dá-me aqui, dá-me ali. A melhor coisa que tu fazes, por muito que tu custe, é rasgares essa folha que demorou 1h30 a fazer, se calhar deixaste de trabalhar para fazer, e fazeres um treino com 3 equipas e meter intensidade. Porque a parte mental que tu tens aqui buscar ali os jogadores, se calhar ao fundo do poço, num dia em que ninguém lhes apetece treinar, percebes? E agora, respondendo mais diretamente à tua pergunta, eu dei-te o exemplo do Vítor Pacheco ao bocado, que foi o entrevistado de ontem. É uma pessoa que tem uma qualidade naquilo que faz inacreditável, dos melhores que eu tive, se não o melhor nesse aspecto. Como eu te disse, ele é capaz de fazer um exercício, uma brincadeira qualquer com os coletes na mão, e se tu estiveres atento, porque eu sou um gajo minimamente atento a essas coisas e gosto de perceber sempre o porquê,
consigo ver ali coisas que ele te pede na tua posição para aquele jogo. Nada é o acaso. Percebes? E eu olho e digo, este treinador tem condições para sair daqui. Eu tenho a certeza que o Mr. Vítor Pacheco, com um bocadinho de sorte, vai acabar por sair. E tu dizes, este tem uma qualidade fora do normal para aqui estar. O que é certo é que se calhar os resultados até não lhe aparecem, porque o futebol é um mundo resultadista e vocês... Sim. É uma ingratidão do tamanho do mundo, aquilo que vocês sentem. E o Mr. Vítor Pacheco é um desses exemplos, por exemplo, e não tem tido, se calhar, os resultados aquém. Também por uma parte, que é a tal parte de gestão do balneário, que eu acho que ainda lhe falta, e ele às vezes quer ser demasiado próximo, e isso também não o ajuda. Mas é um conjunto de fatores que te pode levar ao sucesso. Agora, que há treinadores com uma qualidade inacreditável, e já te disse, tu és um desses exemplos, não é preciso me teres convidado. Estás a puxar saco. Mas para mim, quando eu digo às vezes que eu estou a puxar saco, isto para mim está a acabar, eu já não tenho tempo para puxar saco, já não. Se for para continuar em ponto e nada mais do que isso. E claro que há treinadores que mereciam. Agora, o vosso trabalho também é duro, é um caminho que temos que perseguir e se calhar num determinado momento ter aquela pontinha de sorte. O vosso trabalho também funciona um bocadinho, eu tive um bocadinho por cunhas. E nos jogadores não tanto. Mas nos jogadores também é. Nos jogadores também é preciso ter sorte e estar no sítio certo à hora certa. Mas... Há decisões em determinados momentos que mudam uma carreira. Eu posso, não sei se me estou a alongar demais, mas posso dar aqui um exemplo que dou muitas vezes, e isto é real, e ele se calhar nem sou amigo dele no Facebook, ele não vai ver isto, mas se ele visse diria que era verdade, mas há pessoas que o sabem. Eu joguei com o Pelé, não sei se tu te recordas, um Pelé jogava no Benfica, vem para os Juniors de Vitória, depois fica nos Séniores, está para ser dispensado, entretanto vai para o Inter de Milão, depois faz Porto e acaba por a carreira dele bem abaixo. Não sei se te lembras, um trinco. Sim. Pronto, eu joguei com ele nos Juniors de Vitória. Repara que ele é provavelmente o melhor jogador com quem eu joguei, com uma intensidade, nem sequer era do nosso patamar. E ele fica nos Séniores de Vitória no ano de segunda Liga, isto para contar assim muito rápido, e quem joga é o Otacílio, eu lembro-me disto muito bem. E ele acaba por ter alguns comportamentos errados, que há ali umas polémicas que junto com o Targino, um adepto que vai para o treino dizer que eles tinham chegado da noite, e uma série de histórias. E ele estava connosco na pastelaria, eu na altura era júnior de Vitória, quando ele sobe o primeiro ano na cena, e eu sou o meu último ano de júnior, e ele conta-nos na pastelaria com as lágrimas nos olhos a dizer que ia ser emprestado ao João. O João na altura na segunda vez. Sim. E ele era internacional sub-21, e por aqueles comportamentos. E de repente, numa semana, isto só para dar um exemplo de como a vida de um jogador ou um treinador pode mudar, o Mancini, que era o treinador do Inter de Milão, observa um DVD de um jogo da seleção de sub-21 para ver o lateral direito, que acho que era o João Dias, na altura, não tenho certeza, e vê o Pelé a jogar e decide buscar o Pelé. O Pelé conta esta história, a dizer que Jorge Mendes, ele era Jorge Mendes, que lhe liga, e que ele está a dormir umas horas da madrugada, e que lhe diz, faz as malas que amanhã vamos para Milão, mas assinar pelo Inter. Eu lembro-me dele dizer que se hoje, que ele dizia, eu meter a mão na mesinha da cabeceira, isto era verdade. Quer dizer, a realidade mudou, a carreira dele pode nunca mais dar o salto se ele cai num João, e de repente ele está a computar. Sim, às vezes. Na semana a seguir, jantou com o Figo. Repara como é que, quer dizer, e se o Pelé faz uma carreira de João, tu ias dizer que afinal ele não tinha qualidade. E de repente o Pelé joga no Inter, que ele depois jogou no Porto. Eu não sei se ele é até campeão pelo Porto, e tu aí dizes que o Pelé era uma máquina. Quer dizer, há aqui um momento em que muda, em que, e é aí que eu acho que as pessoas também não se podem frustrar quando têm qualidade e o trabalho não vem ao de cima, que as pessoas têm que ter uma frieza de perceber que o futebol é muito grande. Olha, tenho aqui duas perguntinhas. Uma do Paulo Monteiro, do nosso amigo, que pergunta se tu treinasses pontapé de baliza. O Paulo Monteiro, se calhar, queria ser Diego. Ele, se vier a esta entrevista, não vai ter a sinceridade que eu tenho. O Paulo Monteiro conta essa história, isto para que as pessoas percebam, Daniel. Tu, se calhar, demoras uma hora e meia a preparar os teus treinos, e Deus queira que sim, mas podes até nunca sair do futebol distrital, ou neste momento estás no Vitória com futebol feminino, ou podes não sair de um cenário não amador, digamos assim. O Paulo Monteiro teve um treinador de primeira liga em que sofreu um gol de pontapé de baliza. Eu não vou dizer quem é, porque sim, não interessa. É uma figura conhecida, não interessa. E na semana a seguir treinou pontapés de baliza, ou seja, perdoem-me, isto é mesmo ser Diego, esse senhor saiu o curso nas batatas fritas, ou alguém o meteu lá porque sobravam 2 vagas e ele meteu numa. E percebe que eu tenho um treinador como o Vítor Pacheco que faz um exercício de posse de bola e mete uma teoria de jogo, e há outro que está na primeira liga que treina pontapés de baliza. Já agora um abraço ao meu querido Paulo Monteiro. Olha, e diz-me uma coisa, tenho aqui outra pergunta e vamos ter que acelerar as tuas respostas. Do José Fernandes, vamos ter Diego em ponto na próxima época? Sim ou não? Agora
Olha, a tua filhota pode estar, deixa estar. Em relação ao ponto, foi como te disse há bocado, teria sido a minha última época de certeza em condições normais. Sim. Depois disto acontecer, e vai-me ficar num vazio do tamanho do mundo, toda a gente sabe isso, a paixão que eu tenho. Eu acho que mereço despedir-me com essas claques e essa popularidade que eu tenho dentro de um campo, despedir-me com as pessoas a bater-me palmas, e acho que vai ficar um vazio do tamanho do mundo se tiver que abandonar desta forma. Claro que é um mal menor no meio desta pandemia, pouco interessa ao futebol, mas fica um vazio porque com a intensidade que eu meti merecia acabar dentro do campo de futebol. Mas sim, se continuar a jogar futebol, é de certeza absoluta no ponto, seja por que dinheiro for ou por qualquer outra proposta. Isso tem a minha palavra garantida. Muito bem. Olha, estamos mesmo no final do programa. Agradecer-te mais uma vez. Pensei que ias ser mais polémico do que foste, se tu hoje estás comedido. Ainda bem, estás por casa, estás com a família, ficas mais tranquilo. Estou por casa. Fazes muito bem. Olha, e acho que também o teu programa não merecia isso, por isso respondi minimamente. Eu fui sincero algumas vezes. Sim, eu não disse que tu não foste sincero. Foste muito sincero. Olha, muito obrigado. E se quiseres mandar aqui um recado para a tua malta que está a ouvir. Para já, mandar um recado para toda a gente, que se mantenham por casa, que é ao bocado mandei um abraço para todos os profissionais que estão a trabalhar, seja de saúde, seja noutra área. Acho que o maior respeito que podemos ter por eles é respeitar as normas e ficar em casa o máximo possível. É difícil, isto é um teste à nossa capacidade mental, é quase como uma guerra, não é de balas, mas é à nossa capacidade mental e de força interior. Apelar a que toda a gente fique em casa, que tenham paciência, que isto não é fácil, com família e com filhos, mas é aproveitar da melhor forma. Eu costumo dizer muitas vezes, o mais importante é que o coração nos pare, e por esta altura é mesmo isso, que esteja tudo bem. Mandar um abraço a todos os meus amigos, às pessoas com quem eu partilhei, isto muito breve, com quem partilhei futebol, seja por bons ou por maus motivos. Acho que a maioria é tudo bom, por isso é que eu tenho essa popularidade. Mandar um abraço a todos eles. Se alguma vez errei com alguém, já que estamos a falar de futebol, peço desculpa. Foi sempre por ser Diego Mendes e nada mais. E agradecer-te pelo convite. Foi uma honra ser o primeiro jogador de futebol, apenas distrital, mas ser o primeiro jogador no teu programa, e dar-te os parabéns, porque isto é coisa bonita, e dar-te os parabéns porque merece, e que também tenhas muito sucesso. Muito depois, um dia que tenhas sucesso, festejamos no dia. Muito obrigado. Olha, aproveito também para te lembrar, já que tu és um assíduo espectador do programa, que amanhã vamos ter o Nuno Campos, treinador adjunto da AS Roma. Será um programa com certeza também imperdível. Dizer-te que temos a página do Facebook, onde podes ir lá e vais ver lá o teu vídeo disponível. E também a página do YouTube, Chá e Futebol às 5. Fiquem em casa, foi um prazer. Tivemos com o Diego Mendes. Forte abraço a todos, fiquem em casa.